Mas o que eu queria falar para vocês hoje é a respeito um pouquinho da beleza da mama. Então, as mulheres, todas as mulheres, elas realmente, o órgão que elas mais olham e que elas mais valorizam são as suas mamas. E isso tem algo de tão importante e de tão especial que nesse lugar é onde se encontra vários aspectos, né, de ordem artística na mama, de ordem geométrica na mama, que fazem com que tenha toda essa beleza. Nesse lugar é um lugar onde se passam também muitos meridianos, passam pelo menos 7 meridianos na região das mamas, aonde passa muita eletricidade. E é nesse lugar, com as mamas que apontam para frente, geralmente norteiam e são como se fossem uma bússola para essas mulheres. E as mamas, elas são tão importantes e elas realmente, elas significam força, beleza e coragem para a maioria das mulheres. E é por isso que hoje eu vim falar para vocês aqui sobre mamoplastia redutora. Por quê? A grande maior parte dos problemas que afetam as mulheres são problemas relacionados a suas mamas e estão relacionados na cirurgia plástica, a cirurgia mamária. Porque as mulheres, algumas delas, têm o desejo de aumentar a sua mama, aquelas que nasceram com pouca mama. Agora, o percentual de mulheres que coloca prótese de mamas, que é um número gigante, são 37 milhões de mulheres operadas no mundo, e nem se compara à quantidade de mulheres que são operadas para reduzirem as suas mamas. Então, a cirurgia de redução mamária e também a cirurgia de recolocação da mama no lugar, a qual chamamos de mastopexia, são cirurgias que são feitas pelo menos 2 vezes mais do que a cirurgia de aumento de mama. E por isso, eu quero te dar atenção hoje aqui para esse tipo de assunto. Então, as técnicas que nós realizamos para fazer essa cirurgia de redução mamária, geralmente são 60 técnicas que nós aprendemos. E tem um cirurgião antigo, já falecido, que inclusive lançou um CD com as 60 técnicas utilizadas para a cirurgia redutora da mama. É claro que existe um aspecto, que é um aspecto muitas vezes de ego, de orgulho do cirurgião em descrever uma técnica, e que são vários outros nomes que tem, então são muito mais do que 60. Se cada um dos cirurgiões quiser dar um nome, né, para a sua técnica. Na verdade, quando nós unimos mais de uma técnica cirúrgica, que é no caso, o que eu faço aqui, a gente usa uma tática cirúrgica. Então, não tem um nome específico para dar para isso, mas é uma tática cirúrgica onde a gente utiliza pelo menos 3 tipos de técnicas para resolver um problema. Por quê? Porque não existe um cirurgião de uma só técnica. Não existe um cirurgião que resolva todos os problemas. As pacientes que são diversas, com vários tamanhos de prótese, com um só tipo de técnica. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, nós somos uma obra-prima, somos únicos e que nós precisamos de um tratamento único, customizado. Então, poderíamos falar a respeito de muitas técnicas mamárias. Agora, o que a gente geralmente calcula e como é que a gente geralmente avalia uma cirurgia de mama redutora? A mama, ela tem vários tamanhos, mas a gente precisa entender que existe uma proporcionalidade para cada corpo. Essa proporcionalidade de cada corpo, ela está de acordo com a proporção áurea de cada paciente. E o que seria a proporção áurea? Seria a proporção que essa paciente tem no seu próprio corpo. E por isso, não há como a gente ter um molde ou uma medida padrão para cada paciente. E é o que eu falo para cada paciente que eu vou operar ou que eu vou fazer uma mastopexia ou uma mamoplastia redutora. Porque a paciente, ela tem determinadas medidas dessa região, da fúrcula até a areola, dessa região, da fúrcula até o umbigo, do umbigo até o sulco da mama, do meio até a região média, a linha que passa dessa região aqui, da clavícula, pelo meio da mama e que separa a mama. Tem uma linha que chama axilar anterior. Então, existem estruturas e marcas geométricas para que a gente possa determinar qual é o tamanho ideal de mama para você. E eu queria que vocês entendessem que a cirurgia de mama, naturalmente,
E a cirurgia de mamoplastia redutora ou de mastopexia, naturalmente, ela não tem uma proporção igual à proporção que tem a grande maioria das próteses. Porque a proporção que existe no corpo e a proporção áurea para a mama é 1,5 vezes da fúrcula até a areola e só 1 vez a areola até o sulco. Não é não é redondo. É por isso que a mama, ela naturalmente, a mama ela é mais cônica. E é sobre essa medida que geralmente a gente tem a grande maior parte das técnicas de cirurgia mamária. Em relação ao tamanho, o cirurgião vai conversar e discutir com a paciente forma, tamanho, e isso pode envolver desejo. Quando o desejo da paciente for de um desejo que essa mama ela possa ficar maior do que aquele tamanho padrão, a paciente vai declarar isso para o cirurgião e o cirurgião tem condições na cirurgia de fazer isso. Uma das perguntas mais realizadas na cirurgia de redução mamária é que se depois de eu fizer a redução mamária eu posso engravidar e eu posso ter filhos e eu posso amamentar. Sim, você pode engravidar, você pode ter filhos e você pode amamentar. Acontece que em 20 a 30% das pacientes elas realmente não vão conseguir amamentar porque elas poderão ter uma dificuldade pela lesão dos ductos mamários. Mas na grande maioria das pacientes é possível a gente manter todo o polo superior da mama inteiro, com a areola e com os ductos, mantendo dessa maneira aonde nós temos a maior produção de leite, que é na parte superior da mama, para que essa paciente possa funcionalmente amamentar, mesmo que ela tenha sofrido uma mastopexia ou uma mamoplastia redutora. Então, esse é um ponto que não tem como prometer, porque a anatomia ela é diferente em cada pessoa, mas as técnicas podem oferecer um melhor resultado. Uma das técnicas muito conhecidas em cirurgia de redução mamária é a técnica do pedículo inferior, que é a técnica descrita pelo professor Liacir Ribeiro. Então, algumas das vezes, a mama que ela tá uma mama muito caída, a mama que ela tem um tecido mamário muito frouxo, mesmo assim ela pode ser remodelada e reconstruída com um pedículo inferior, a gente pode amarrar ele no músculo para poder dar uma estruturação melhor. Mas a grande sacada da cirurgia de mamoplastia redutora e de mastopexia, no meu ponto de vista, tá? É a gente usar mais de uma técnica, como eu falei. Então nós podemos usar o pedículo, nós podemos prender ele com uma faixa de músculo, nós podemos utilizar a lipoenxertia estruturada para reforçar os pilares da mama, para que quando a gente amarrar, quando a gente fizer uma sutura com vários planos, a gente pode chamar de multiplanos, que está descrita, que a gente pode fazer como se fosse um sutiã interno, usando um fio farpado, e são várias táticas cirúrgicas para que a gente possa dar um melhor resultado. É isso que a gente vai fazendo, porque esse arsenal terapêutico e essas possibilidades de novas técnicas cirúrgicas, de novas táticas cirúrgicas, é que poderão dar um resultado cirúrgico ainda melhor. E quanto é que a gente resseca de uma mama? Isso não importa quanto você tira de uma mama, importa o quanto fica da mama, porque o que importa é a proporção áurea daquilo que sobra em relação à proporcionalidade do seu tórax. É claro que algumas pacientes, elas não se conformam, elas não querem uma consistência da sua própria mama, elas não querem uma naturalidade e elas optam por colocar uma prótese. Mas daí é outro caso, que é a mastopexia ou a mamoplastia com prótese. Hoje nós estamos aqui falando da mamoplastia redutora e da mastopexia sem prótese. É uma cirurgia e ela realmente é uma cirurgia que tem muito bons resultados, mas ela depende não só da técnica cirúrgica, ela depende da estrutura e da matéria-prima que a gente tem. Muitas vezes o teu terreno biológico e a tua matéria-prima, ela pode ser muito flácida e ela pode ser já muito adoentada. Então nós vamos ter um resultado mais pobre. Mas o que é que a gente pode fazer para poder te melhorar? E o que é o grande segredo e a grande coisa que a gente pode fazer para melhorar o teu resultado? A gente pode tratar todo o teu terreno biológico, a gente pode cuidar dessa parte do teu terreno biológico, nós podemos conversar e te orientar em relação à parte hormonal, nós podemos fazer lipoenxertias para que você possa conviver com a sua mama e ter um resultado harmônico e melhor, que vai te dar mais beleza, que vai te dar realmente
melhora da tua autoestima, para que quando você olhar para sua mama, você não vê simplesmente como se fosse, entre aspas, aquele saquinho caído e vazio. Então, é muito possível que você possa ter um bom resultado cirúrgico, independente do seu caso, tendo uma mama que ela seja flácida, caída ou que ela seja uma mama grande. As técnicas cirúrgicas realmente melhoraram muito, mas o que hoje dá mais segurança de operar é o preparo real que nós fazemos antes da cirurgia. E é tudo aquilo que nós mantemos durante pelo menos 3 meses, que é o período crítico e que é o período mínimo para onde as coisas estejam todas seguras e o tecido esteja firme e para que a gente possa ter uma garantia maior de que o resultado realmente já veio. Então, é óbvio que cada paciente vai ter um determinado tipo de resultado, determinado tipo de pós-operatório, de acordo com a sua tensão, de acordo com o seu terreno biológico. Mas a grande maior parte das pacientes, elas se saem muito bem. No 5º dia, as pacientes estão muito bem e geralmente com 15 dias, essas pacientes elas já retornaram para o seu trabalho, estão dirigindo e voltam a fazer todas as suas atividades. No pós-operatório, nós temos realmente cuidados muito especiais que nós vamos explicar em consulta para que a gente possa fixar essa cicatriz cirúrgica para que ela não alargue. Então, se você gostou desse vídeo, você pode passar para uma amiga, você pode compartilhar. E a nossa ideia aqui é sempre trazer para você informação de qualidade, informação correta, informação verdadeira, informação segura, para que você possa cada dia mais poder viver bem, viver com saúde e com bem-estar. É claro que a gente poder se ver belo, poder se ver bem e ainda com saúde significa muito mais bem-estar. Que você tenha uma excelente noite, que você tenha uma abençoada semana e que você possa realmente ficar muito bem até a próxima semana. Muitíssimo grato.